Estamos ao vivo. Oi, gente, boa noite. Vamos chamar ele, então? Vamos esperar ele aparecer aqui e a gente faz o convite para ele. Pessoal, essa live foi repentina e não repetidamente. A gente já estava programando, até porque todos os meses a gente faz uma live, e só não conseguimos antecipar a divulgação. Mas estamos aqui com uma live imperdível para você, com um dos maiores aí psicanalistas aqui de Campinas, Jonathan dos Anjos. Ele que é professor, tutor, que mais ele é? Supervisor, né, de psicanálise. Falar sobre traumas a partir de Sandor Ferenczi, um dos maiores também psicanalistas aí sobre trauma, uma das maiores teorias utilizada aí na psicanálise referente ao trauma. E vamos fazer o convite, ver se ele já está por aqui para falar com a gente. Enquanto isso aí, você que está vendo depois essa live, deixa um curtido aí, um comente, já chegou, já está aí. Oi! Boa noite. Boa noite. E aí, gente, tudo certo? Nada resolvido? Resolvido já está. Já resolvemos, você já tá aqui, pronto, deu tudo certo. Então vocês estão bem melhor que eu, porque eu não resolvi nada ainda. Jonatas, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Que bom que deu tudo certo. Pra gente é uma honra receber você aqui. Você já sabe disso, mas eu quero reforçar aqui para todo mundo ouvir também. Sim. E não tenho nem a gente não tem muitas palavras assim, né? A gente só quer agradecer mesmo por você ter aceitado o nosso convite. A gente tem certeza que vai aprender muito. E todo mundo que for entrando aí, eu tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo. Que isso, eu que agradeço o convite, peço desculpa pelo trabalho, porque eu tenho, é bom que fica registrado. Vai ficar gravado, hein? Não, é bom que fica gravado, porque o pessoal fala que eu demoro, eu não respondo o WhatsApp, né? Mas eu tenho realmente uma grande dificuldade de responder o WhatsApp, né? E aí eu comecei a responder, a Mônica me chamou, e aí eu falei, cara, eu preciso responder ela. Aí eu falei, vou aproveitar e fazer uma varredura aqui, né, no meu WhatsApp, ver essas mensagens aqui. Eu tenho umas 500 mensagens não respondidas. Eu comecei, cara, gente me chamando para atendimento e eu não tinha respondido ainda. Aluno precisando de reposição de aula e eu não tinha respondido. Eu falei, caramba, que loucura. Eu sou ruim mesmo para responder o WhatsApp. Preciso levar isso para terapia e resolver. Aí eu pensei, eu vou resolver na terapia, mas não vou resolver respondendo, porque é muita mensagem sem responder. Eu vou deixar o pessoal me chamar de novo e aí depois eu me comprometo quando me chamarem pela segunda vez. Uhum. O Instagram, dependendo aí, acho que é melhor, né, para ter essa comunicação, porque você conseguiu me responder porque eu comentei lá, né? Olha, eu tô esperando desde janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, mas bem tranquilo. Verdade, é desde janeiro. Mas que bom, deu certo, demorou um pouquinho, mas deu certo. O que importa é o final, né? Vamos olhar para isso. Pronto, estamos aqui e agora vamos aproveitar esse momento. Pelo menos nós vamos aproveitar muito, tá? Temos muita coisa para sugar de você aqui hoje. Bom, bacana. E eu gostei do tema que vocês colocaram aí, as feridas invisíveis. Muito bonito esse tema. Sim, a gente pensou, eu sei que você gosta também, você fala bastante sobre Ferenczi, né? E a gente gosta também, eu particularmente adoro essa teoria dele, né? E nada melhor do que convidar aí um dos mestres para falar sobre Ferenczi, né, com a gente. Que hora que ele vai entrar? Já está aí, ó. Vai dar uma mega aula aí sobre Ferenczi, né? Então, acho que vai ser bem legal. E vamos começar então. Eu gostaria que você se apresentasse também, até porque tem um pessoal que segue a gente e não conhece você, né? Então você pode se apresentar. E aí o pessoal também do seu lado aí que não conhece a gente vai começar a conhecer nós também. Sim, meu nome é Jonatas, Jonatas dos Anjos, né? O meu Instagram é Psicanalista dos Anjos, mas eu atendo humanos e demônios também, não tem problema.
Eu sou psicólogo e psicanalista, trabalho aqui no CETEP há algum tempo, sou professor aqui da escola. O CETEP, para quem não conhece, é hoje a maior escola de psicanálise do Brasil. Hoje nós temos quase 7.000 alunos ativos. O CETEP está num projeto muito bacana de expansão e propagação da psicanálise, não só no Brasil, mas internacionalmente. Eu tive semana passada a honra de ministrar a primeira aula do projeto internacional do CETEP para a primeira turma que nós formamos em Portugal, com alunos de Portugal, brasileiros que moram em Portugal, com alunos portugueses, angolanos também. Então hoje nós temos um projeto aí bem consolidado no Brasil e começando aí um novo projeto que é o CETEP Internacional. No CETEP eu ministro algumas aulas, atendo aqui, né, também na sede, a sede é onde fica o meu consultório, e sou supervisor também de psicanalistas em formação aqui pela escola. Então, os psicanalistas que estão em processo de início de clínica, né, início de atendimento, eles passam por um processo que a gente chama de análise supervisionada, onde eles precisam fazer supervisão dos atendimentos que eles fazem, no sentido de ter uma orientação mais assertiva acerca de como manejar os atendimentos, né? Isso é de praxe, eu não diria obrigatoriedade, né? Porque na psicanálise a gente não utiliza essa palavra, mas é uma orientação, uma base formativa, né? Que é ter a supervisão, e eu sou um dos supervisores, então basicamente aí eu supervisiono cerca de 250, 300 alunos mais ou menos. Então, quem se interessa pelo saber psicanalítico e quiser saber mais, entrar em contato com a escola, só esteja preparado para talvez ter que passar por mim como supervisor. Legal. Muito bacana. Quem dera a gente pudesse ser supervisionado por ele, né? Nós caímos com uma tutora também, uma supervisora também muito excelente, maravilhosa. Sim. Quem é a supervisora de vocês? É a Laís. Laís. A Laís, pelo amor de Deus. A Laís, eu não consigo nem amarrar a sandália dela. A Laís é top, a Laís é muito boa. Top. Já tem bastante gente aqui seguindo, vendo a live aqui, algumas pessoas, inclusive, acho que a maioria que segue você aí, e algumas que seguem a gente. Sejam bem-vindos, pessoal, boa noite. Vamos começar, então, com a primeira pergunta, e daí você já pode ir emendando aí o seu conhecimento, tá? Bom, Ferenczi dizia que o trauma não é apenas o que aconteceu, mas o que aconteceu depois do acontecimento. O que ele queria dizer com isso? Eu gosto muito da teoria ferenciana. Eu procuro estudar. Eu acho que estudo pouco ainda, eu preciso estudar mais. Hoje, o Ferenczi começou a ter uma notoriedade dentro do campo psicanalítico no Brasil, assim, a partir da década de 80. Hoje a gente tem vários institutos e, enfim, várias instituições especializadas em estudar o Ferenczi. O Ferenczi é um cara que influenciou vários pensadores da psicanálise, né? Pensadores esses que muitas vezes não o citam como mentor, enfim, como Melanie Klein, Winnicott, o próprio Bion, Laplanche, Balint, enfim, André Green também. A gente tem vários outros psicanalistas, né, vários outros autores da psicanálise que são influenciados pelo pensamento do Ferenczi. O Ferenczi é um cara que particularmente eu gosto muito. Para mim o Ferenczi ele dá sentido à clínica, né? O sentido da psicanálise, para mim, enquanto uma prática psicoterápica, se dá a partir do momento em que eu conheço a teoria do Ferenczi e aí eu começo a perceber que
aquilo que muitas vezes eu colocava como um empecilho nos meus atendimentos se fazia possível a partir do entendimento de como Ferenczi enxergava tanto a matriz teórica, tanto como ele enxergava a psicanálise como um todo, criando e construindo uma matriz teórica sólida, ou seja, ele tem uma teoria muito consolidada, uma teoria essa que ele pensa, é claro, sempre a partir de Freud, com pontuais diferenças em relação ao pensamento freudiano, e a matriz clínica, que são os experimentos clínicos que o Ferenczi faz. Falando especificamente do teórico, ele começa... o Ferenczi ele morre cedo, né? Ele morre muito jovem, e penso eu que ele teria muito a contribuir ainda para a psicanálise, mas os últimos 5 anos da vida do Ferenczi foram de uma intensa produção teórica. E quando você cita isso, o trauma não é o que aconteceu, mas o que acontece depois do acontecido, né? Ou seja, depois da experiência, isso tem muito sentido, porque a psicanálise parte de uma premissa que, para a gente entender um pouquinho, até para quem não tem tanto contato com a psicanálise, é importante a gente salientar que a psicanálise trabalha um conceito muito importante de ser entendido e compreendido à luz da psicanálise, que é o conceito de trauma, né? Ou seja, o que é trauma? Trauma é uma experiência marcante, é uma experiência significativa, é uma experiência muitas vezes construtiva e formativa que essencialmente vivemos na infância, ou na primeira, ou nos primeiros anos de vida, né? O Freud dava uma ênfase que esse aspecto traumático da experiência humana, porque é muito importante a gente entender que quando a gente vai para o estudo da medicina, o trauma tem um outro significado, né? Dentro da medicina, a especialidade traumatologia, ela trata essa coisa da quebradura, né? Da quebra, da ruptura, né? E a psicanálise, ela tem uma ideia parecida com essa quando se trata de trauma. Porém, essa ruptura tem mais a ver com a experiência emocional vivida diante de uma situação, uma determinada situação. Então, o Freud começa a conceber que todos nós vivenciamos, experienciamos traumas durante a nossa construção, né? Então, essa experiência, ela era experimentada internamente, emocionalmente, no momento em que a criança ainda não é capaz de lidar com as complexidades da vida. Então, a criança, ela não é capaz de posicionar-se, expressar-se e visualizar, entender, perceber a realidade como nós fazemos, né? Uma coisa é alguém gritar ou tentar agredir você enquanto adulto, outra coisa é fazê-lo enquanto você ainda está na primeira infância, ainda está lá naquela infância. Então, o Freud dizia que isso gerava em nós certos movimentos internos e que nós, enquanto crianças, precisávamos lidar com isso naquilo que o Freud chama de aparelho psíquico. O psiquismo precisava elaborar, ou seja, dar significado àquela experiência. Porque essa é a função talvez primária do psiquismo, que é dar sentido àquilo que experienciamos, dar sentido àquilo que vivemos. Quando se vive uma situação onde o psiquismo não está preparado para vivê-la, isso se constitui num trauma, porque o psiquismo ele precisa acionar mecanismos de defesa para afastar essa experiência do nosso campo psíquico, ou seja, do nosso campo de elaboração, porque ainda não estamos prontos para lidar com aquilo.
E o Freud dizia que essa experiência traumática, esse trauma, era uma experiência interna. Nós é que não estávamos preparados e isso gerava um conflito interno em nós e nós internamente, ou seja, inconscientemente, dávamos o significado àquela experiência. O Ferenczi, isso é basicamente, falando bem superficialmente, o Ferenczi, ele muda a concepção da teoria do trauma quando ele tira o olhar da criança, ou seja, o símbolo, o significado que a criança dá ou não à experiência, e coloca um outro ali na intermediação da experiência. Então, ele diz que o trauma, na verdade, é uma experiência relacional. Nós somos traumatizados ou experienciamos o trauma na relação. O trauma, pro Ferenczi, é a quebra de um vínculo, é a desconexão de um vínculo, é a ausência ou a falta ou a falha de um vínculo, de um determinado vínculo. Normalmente, esse vínculo primário que temos com os nossos cuidadores. Então, o Ferenczi vai escrevendo uma série de obras que ele vai tentando construir essa ideia de que nascemos para o relacionamento, ou seja, a criança ela não é capaz de se constituir por si só, por isso precisa do outro orientando ela nesse processo, né? E que, mais do que uma situação potente de angústia e sofrimento, mais do que essa situação, o trauma, ele se constitui, ou ele é chancelado pela ausência de um outro, ou seja, de alguém que me ajude a nomear, a lidar, nomear e gerar símbolo para isso. Ou seja, a experiência que eu vivo desamparado, sem ninguém. É a experiência que eu vivo e não tem mamãe ali para me ajudar, para me acolher. E não tem papai para me proteger. Ou não tem uma figura significativa ali para intermediar, administrar isso, para que eu, enquanto criança, possa conseguir lidar com isso. Todas as vezes que um exemplo que eu sempre dou é todas as vezes que eu vejo notícias no jornal ou vídeos na internet tratando sobre criança, sobre comportamento infantil ou sobre alguma problemática na experiência infantil, a primeira coisa que eu penso não é que criança problemática. Nossa, que criança rebelde. Ou que criança adoecida. A primeira coisa que me vem à mente é: aonde está o adulto? Aonde está o adulto para administrar, manejar a situação? Porque a criança ainda não é capaz. Entende? Então, o Ferenczi, ele olha o trauma por essa quebra relacional. O trauma nasce a partir do vínculo ou da quebra do vínculo. E eu acho interessante que quando ele constitui uma matriz clínica, ou seja, uma possibilidade de atendimento clínico dentro daquilo que ele constrói como teoria, ele vai dizer que, inclusive, a psicanálise, ela também se faz uma abordagem ou um método eficaz a partir do vínculo que o terapeuta constrói com o seu paciente. O vínculo é mais importante do que a demanda. O vínculo, ou seja, aquilo que eu construo com o sujeito diante de mim, o sujeito em sofrimento, o sujeito em angústia, o sujeito em potente dor, o vínculo com aquele sujeito, ou seja, o relacionamento que se cria entre terapeuta e paciente é mais importante do que qualquer possibilidade de solução prática, objetiva ou situacional.
Porque eu costumo dizer assim, que psicanálise não resolve o problema de ninguém. Não resolve. Psicanálise resolve pessoas. Pessoas bem resolvidas resolvem seus próprios problemas. Então, terapia não é para resolver problema. Terapia não é para dar orientação e nem solução para problema. Terapia é para que nós, revivendo essa experiência infantil, ou seja, uma experiência de desorganização, é, é, de pensamento emocional, de desorganização ambiental, eu vou para a terapia para construir um ambiente emocional onde eu possa reorganizar isso e, a partir dessa organização, criar para mim caminhos, soluções e possibilidades resolutivas dos problemas que eu experiencio. Porque, inclusive, uma parte importante da equação problemática que eu tenho que resolver sou eu. Sou eu inserido naquela situação a qual eu estou tentando resolver, né? E a psicanálise tenta olhar exatamente para isso, para esse fator da equação que é o próprio sujeito, né? Entendendo que as primeiras experiências, elas ficam marcadas e vão orientar todas as possibilidades que eu sou capaz de organizar internamente. Maravilha. Pensando dando continuidade, pensando nessa questão, eu sei que Ferenc ele fala sobre 4 itens, 4 situações que eu acho muito interessante, e inclusive 2 delas eu fico até meio assim, sem um exemplo muito claro assim de poder explicar às vezes, né? Ele fala sobre desmentido, ele fala sobre a clivagem, ele fala sobre a autotomia e ele fala sobre a identificação com o agressor, né? Você poderia trazer para a gente aí esses exemplos, né, sobre essas Sim. situações? Esse movimento é algo muito interessante. O Ferenczi, ele vai retratar. O Ferenczi, ele tem 5 textos importantes que vão orientar a construção teórica do trauma do Ferenczi. O primeiro texto importante é a criança mal acolhida e a sua pulsão de morte. O Ferenczi vai olhar para determinados comportamentos da vida adulta, como comportamentos de pessimismo, comportamentos de... Sabe aquela pessoa negativa? Aquela pessoa que parece que nada dá certo. Para ela, tudo dá errado. Nada dá certo. Nada ela consegue, nada ela pode, nada... E ele vai dizer, isso é um comportamento autodestrutivo, né? Parece que é estruturado no sujeito, vem com ele. E ele vai dizer que isso é derivado do mau acolhimento que essa criança recebe na infância. Uma criança mal acolhida, ela não vai normalmente ser aquele sujeito. Uma criança mal acolhida, normalmente, ela vai desenvolver comportamentos autodestrutivos. Ela vai destruir a percepção que ela tem de si mesma. Então, são pessoas inseguras, são pessoas com autoestima baixíssima, são pessoas com pouca capacidade de resiliência, são pessoas com capacidade baixíssima para lidar com situações adversas, pessoas que não conseguem lidar com frustração, pessoas que não conseguem lidar com negativa de afeto, rejeição. Então, esse tipo de pessoa, essas características, né, comportamentais, o Ferenczi vai dizer que isso é derivado do mau acolhimento recebido na infância. Quando a gente fala de mau acolhimento, desamparo, enfim, a gente está falando
é um exemplo que eu sempre dou quando eu falo do Ferenc. É como se na vida da gente, a gente precisasse... a gente tem dois pontos principais, que é o meu mundo interno e a realidade. Realidade como ela é. Tá? E normalmente quando eu falo de realidade, eu penso em boleto, conta para pagar, essas coisas que eu penso. A realidade, certo? Aquilo que é a vida. Uma criança, quando ela está no processo de estruturação emocional, ela vai criando mecanismos para que ela consiga circular entre a realidade interna dela, minha imaginação, as fantasias, meus pensamentos que estão sendo estruturados, a forma como eu enxergo papai, mamãe, o vovô, a vovó, meu irmão, minha irmã, meu mundo interno, e ela precisa ir caminhando para a realidade. Esse abismo que separa meu mundo interno da realidade, a gente chama de desamparo. Todos nós experimentamos isso. Para eu sair daqui e ir para cá, os nossos cuidadores constroem uma ponte que tampona essa falha. É uma falha. Tem um abismo aqui. A criança que não tem esse olhar dos cuidadores, ela vai ter sérias dificuldades de sair do mundo interno dela para a realidade. Entende? E, principalmente, quando ela vira ser adulta, tem gente que tem uma capacidade muito reduzida de olhar para si, de perceber o que sente, o que pensa, né? O que quer, o que deseja, quem é ela, porque ela ficou presa aqui, ela conseguiu atravessar para a realidade, mas aqui ela está presa, ela não volta para o mundo interno, não lembra da infância, não lembra do que experienciou, não lembra do que viveu, não gosta de falar, tem receios, tem vários bloqueios emocionais. Muitas vezes esses bloqueios emocionais se tornam sintomas de adoecimento contemporâneo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Ela começa a sintomatizar demais, presa aqui na realidade. Bom, os nossos cuidadores são responsáveis por construir essa ponte. Na verdade, os nossos cuidadores e todos os outros que nos relacionamos, nos vinculamos na infância, certo? Eles constroem essa ponte para que a criança tenha segurança em atravessar do seu mundo interno, do seu mundo de fantasia, do seu mundo de autenticidade para a realidade, para fazê-lo com segurança. Eu transito nessa ponte com segurança, certo? O Ferenczi fala que a criança que não é benquista é como se na mente dela, é como se ela se comporta, ela fala, ela age, ela pensa como se ela estivesse sempre fazendo uma pergunta. Qual pergunta? Se papai e mamãe não iam me amar, por que me colocaram no mundo? Por que me fizeram nascer? E isso é expresso muitas vezes dessa forma por algumas pessoas. Por que você me colocou no mundo? Eu não escolhi nascer. Porque foi você quem escolheu. Foi você quem fez a escolha. E é interessante, porque de fato o é. E aí, essa criança que não é acolhida, que experimenta o desamparo de maneira solitária, isso deixa marca. Essa marca vai orientando a forma como essa pessoa se posiciona na realidade. Aí, o segundo, um dos textos mais importantes que o Ferenczi ele vai escrever, que é a adaptação da família à criança. Ele diz que a família precisa ter um certo nível de flexibilidade para se adaptar às necessidades da criança. Outro exemplo que eu sempre dou em aula é: o pai teve uma infância difícil pra caramba, muito escassa, com muita escassez, com muita dificuldade, passando muitas necessidades. E ele diz: eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive.
eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Tá. Aí, na escassez que ele viveu na infância, os pais não podiam comprar tudo que ele queria. Por exemplo, os pais não compravam o Danone que ele queria, o iogurte que ele queria e tal. Aí ele diz, vou dar tudo pro meu filho. Ele vai lá e enche a geladeira de iogurte. Aí o filho tem intolerância à lactose. Faz o que com isso? A necessidade da criança não é a necessidade do pai. É a flexibilidade de entender que eu não posso projetar no meu filho as necessidades que eu tive. Eu não posso fazer da agenda do meu filho a agenda que eu quero. Eu não posso fazer dele... E é interessante, porque até quando você vai para textos antigos falando sobre criação de filhos, eu gosto muito de um texto tido para os cristãos como texto sagrado que está escrito em Provérbios 22, se não me falha a memória. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer ela não se esquecerá dele, ou não se desviará dele. E aí todo mundo interpreta esse texto como se o sábio estivesse dizendo, ensina a criança os caminhos de Deus, do Senhor, da religião, né, da moral. Quando você vai pegar esse texto no original hebraico, ele não está dizendo isso. O texto diz claramente, ensina a criança o seu próprio caminho. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, você precisa entender as particularidades, a singularidade da criança e criá-la no caminho dela e não no seu. Porque se você criar a criança no seu caminho, você vai arrumar problemas e dificuldades, porque ela vai se rebelar, porque nós temos isso em nós. Nós temos desejo próprio, nós temos vontade, nós temos querer próprio. É isso que nos impulsiona. Se eu quiser replicar as minhas necessidades e os meus anseios na criança, chega uma hora ou outra ela vai espanar. E ainda vai crescer, não vai saber quem é, não vai saber qual caminho seguir, porque você apontou um caminho e ela deseja fortemente outro. O que isso vai gerar? Desorganização. Aí a gente vê um monte de adulto perdido vindo para a terapia perguntando qual é o meu propósito, qual é a minha missão na vida. Tua missão na vida é viver. Simples assim. É viver. Só que a gente não consegue viver se a gente não tiver bem claro, não é o que eu vou fazer ou o que querem que eu faça, é quem sou eu primeiro. E isso, essa coisa, essa pergunta, quem sou eu, ela começa a se definir na primeira infância. Eu não sou extensão de papai, eu não sou a realização de mamãe, eu sou um sujeito. E a partir do entendimento de quem sou, um sujeito à parte de papai e de mamãe, trilho o meu caminho e faço minhas escolhas. Então, ele vai dizer que se a família, os cuidadores, não tiverem essa flexibilidade, problema BO. Porque você vai estar levando a criança para um caminho que é o seu desejo, é o seu querer. São as suas pautas, as suas necessidades. Sem levar em consideração o sujeito subjetivo, singular, que você está criando. E aí, ele vai escrever, em 1932, ele vai publicar um artigo importantíssimo, que é a mistura de línguas entre crianças e adultos. E é nesse texto que ele vai retratar isso que você perguntou, que é a ideia de que existem o que a gente chama de os 3 tempos do trauma, ou os tempos traumáticos, né? E nesses tempos traumáticos, o que ele tá elucidando para nós como é o processo da experiência da criança em relação ao trauma. Bom, a primeira coisa que ele vai dizer, ou o primeiro movimento, o primeiro momento do trauma é: existe uma criança vulnerável, necessitada de proteção. Ou seja, é uma criança que não consegue se valer sozinha. Ela não consegue viver sem o suporte de um adulto, né?
essa criança é atravessada. Nesse ponto aqui, o Ferenczi também vai colocar 3 movimentos possíveis, né, que são possíveis ou possibilidades de trauma para a criança. Ele vai dar um nome para cada um, mas basicamente a gente pode ver, como a gente vê em notícias, trauma envolvendo, eu não sei se eu posso falar a palavra por conta da live, então eu vou só mexer os lábios. O trauma. Trauma físico, violência e psicológico, certo? Bom, é interessante que ele está falando, ele sempre diz, ó, o trauma é relacional. Por quê? Porque a criança, ela vai estabelecer com o adulto uma relação de confiança, certo? Bom, aí esse adulto que não está interditado, ele vai atravessar a criança de maneira traumática, com uma dessas 3 violências. Aí ele vai dizer, o que isso resulta? Primeiro movimento, choque. A criança não espera aquilo. Na verdade, Ferenczi vai dizer, a única coisa que a criança espera é ser tratada com ternura, delicadeza e doçura. É só o que a criança quer. Aí a criança, ela é tratada com algum tipo de violência. O primeiro movimento, choque. Nesse momento, mecanismos defensivos no psiquismo forças psíquicas começam a entrar em ação na tentativa de proteger o psiquismo da criança dessa situação. A gente vê muito dentro do setting terapêutico pessoas que viviam em lares desestruturados, aonde ela não sabia, assim, ela não podia fazer movimentos bruscos. Se ela falasse algo, uma violência acontecia. Se ela tentasse ser autêntica, brincar, se expressar, uma violência acontecia. Né? Se ela estava quieta, reclusa, né? Reclusa num canto, uma violência acontecia. Você começa a perceber que essas pessoas, elas adquirem um certo comportamento de atenção constante. Como se a qualquer momento alguém pudesse, de novo, violá-las. Se tornam reativas, impacientes, violentas muitas vezes, né? Enfim, uma série... Eu costumo... Lá em casa eu brinco. A minha esposa, ela adotou uma cadelinha que foi violentada. Ela é uma cadela de mais ou menos uns 6, 7 anos de idade e que foi violentada assim constantemente durante todo esse tempo. Vai fazer 5 meses que ela está com a gente. Ela vive com a atenção constante. Ela não senta. Se tem gente ao redor dela, ela não senta. Ela está toda hora atenta, olhando para tudo quanto é lado, como se ela estivesse esperando a qualquer momento uma violência acontecer com ela. É mais ou menos assim que a gente fica quando se vive nesses ambientes, né, desestruturados. O primeiro movimento, então, é o choque. É um momento do indizível. A criança não sabe expressar, porque ela não consegue nem mesmo elaborar o que aconteceu. Que dirá falar, visto que, inclusive, o processo de aquisição de linguagem da criança, ele não está concluído ainda. A criança jamais vai conseguir expressar-se como um adulto. E, às vezes, é assim que o adulto quer que a criança se expresse. Diga para mim o que aconteceu. Aí o Ferenczi vai dizer nesse texto. Ela não vai dizer, porque ela não sabe dizer. Porque não tem como dizer. É o tempo do indizível. Indizível é o tempo onde eu não tenho como dizer. Só que então, e Jonatas, faz o quê? Aí o Ferenczi vai dizer que a criança ela vai desenvolver
movimentos de adaptação e de proteção em relação àquilo que aconteceu. Por exemplo, que é o que você falou sobre o movimento aloplástico. Ele vai dizer que a criança vai fazer 2 movimentos primários. O primeiro movimento é o aloplástico e o segundo é o autoplástico. O movimento aloplástico, ele quer dizer que a criança ela vai tentar modificar o seu ambiente. Normalmente isso acontece com crianças que já têm uma força egóica mais desenvolvida e uma experiência no sentido de a experiência com a linguagem mais desenvolvida, quando ela pode, né, expressar-se de maneira mais segura. Pensa numa criança de 9, 10, 11, 12 anos de idade, que ao perceber que a mãe começou um relacionamento com um determinado padrasto, e ela começa a observar, a perceber que esse padrasto tem um comportamento estranho com ela, ou fica vigiando, espiando ela. Deu para entender o que eu quero dizer? Aí essa criança chega e diz, eu não quero mais morar com a mamãe, quero morar com a vovó. Eu quero morar com meu pai. Eu quero morar lá com o vovô e com a vovó. E ela tem esse desejo atendido, ela vai. Ou seja, ela modificou da maneira que ela podia esse ambiente para se proteger. Por quê? Porque o adulto significativo estava aquém dessa proteção. Aí ela começa a se proteger. E aqui fica um adendo. A nossa cultura, a cultura moderna, né? Essa cultura contemporânea, a nossa legislação cria estatuto da criança e do adolescente, mas é incrível como nós terceirizamos para as políticas públicas a proteção das nossas crianças e perdemos a capacidade, enquanto sociedade, de proteger as nossas crianças. Isso é horrível. Isso é a decadência de uma sociedade. Quando você tem algumas, é interessante. Eu vi outro dia na CNN, na Noruega, as mães pegam os carrinhos de bebê e aproveitam os dias de sol e deixam os carrinhos amontoados nas praças para os bebês tomarem sol. As mães vão para o mercado, vão para o salão. Ninguém fica com medo de alguém roubar o carrinho de bebê. Ninguém fica com medo de sequestro. No Japão, as crianças a partir dos 4 ou 5 anos vão para a escola sozinhas, guiadas por outras crianças. Eles fazem a filinha indiana e vão. São culturas, por exemplo, a cultura japonesa, uma cultura milenar, mas que em muitos momentos da história chegou perto de ser dizimada. E que entenderam que a proteção da criança não é responsabilidade da política, é da sociedade. Não é sua criança, são nossas crianças. São nossos filhos. A responsabilidade de proteger a criança das violências sofridas, tanto em sociedade quanto dentro do próprio sistema intrafamiliar, é da sociedade. Eu me lembro quando eu era criança, a gente saía na rua para brincar, sempre tinha uma vizinha fofoqueira que ficava lá, a gente ficava puto com a vizinha fofoqueira. Mas a vizinha fofoqueira estava cumprindo um papel social importantíssimo. Chegava na Dona Rita, minha mãe, Dona Rita, Jonatas fez isso, isso, isso. Minha mãe chegava, o couro comia. Falei, como que a senhora ficou sabendo? A senhora estava trabalhando e ela nunca falava quem era que caguetava, né? Porque sempre tinha que ter um espião. O que é isso? A vizinha fofoqueira tem um papel social importantíssimo, porque ela está protegendo a criança. As crianças antigamente brincavam na rua porque existia esse consenso de quem está lá protege todas. Entende? E parece que a gente perdeu essa noção, cara. Quando a tecnologia tirou essa possibilidade e terceirizou para as políticas. Entende? Cara, hoje para proteger criança é quase um trabalho do FBI, pô. Uhum. É Polícia Federal que protege criança hoje. Faz sentido? Entende? Porque eles têm que ficar olhando os computadores, né, as mensagens, Cara, é absurdo.
Nós, enquanto sociedade, perdemos a capacidade de proteger as nossas crianças. Elas estão trancadas dentro de casa, mas completamente desprotegidas das violências que a nossa era contemporânea criou. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Hoje as crianças perderam, elas não correm risco de se machucar na rua, de brigar na rua, de serem atropeladas, assaltadas, roubadas e o que for. Mas parece que correm mais riscos dentro de casa do que fora. Isso é muito doido. É um paradoxo social assim que é absurdo. E aí o Ferenczi diz então que a criança desenvolve esse movimento. Só que a criança na primeira infância ela não tem capacidade de mudar o ambiente. Aí a criança ela começa a expressar de outras formas. Ela não vai falar, porque não pode falar. É um absurdo. Assim, é uma alienação gigantesca pensar que uma criança que sofre algum tipo de violência vai chegar para você e dizer com essa clareza com a qual eu estou tentando me expressar, e ela vai dizer, olha, comigo aconteceu assim, 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 foi... Cara, primeiro que a criança, ela tem essa dificuldade até de posicionamento geográfico. Onde você estava? Com que roupa você estava? A criança não sabe esses pormenores. Ela não entende isso ainda. Ela não tem essa capacidade desenvolvida ainda. Entende? Aí o Ferenczi vai dizer, na impossibilidade de mudar o ambiente, a criança começa um movimento autoplástico, que é modificar a si mesma. Ela modifica os seus comportamentos, ela modifica os seus gostos. Cara, isso é muito doido, porque são crianças que, a partir da autenticidade e criatividade, podem criar e desenvolver inúmeras possibilidades e caminhos para si. Mas um trauma movimenta ela, modifica a percepção que ela tem de si e da realidade. E a partir daí, ela cria outros caminhos e outras possibilidades. Sempre com aquilo dentro dela. Parece que eu poderia ser melhor. Parece que eu poderia ter outras possibilidades. Sabe aquela sensação que o adulto chega no consultório e diz, parece que eu estou aquém da minha vida. Parece que eu tenho a impressão de que eu poderia ter gerado mais, feito mais, tido mais sucesso. Uma vez, estava falando com um amigo e a respeito de uma determinada situação social específica que nós dois compartilhávamos, ele disse assim para mim. Ele disse assim, Jonatas, sabe qual é o problema? O problema é que a gente não tem pai. Porque se a gente tivesse tido pai, olha o pensamento dele. Se a gente tivesse tido pai, talvez a gente tivesse tido uma outra orientação. A gente teria outra estrutura familiar e desenvolveríamos outros caminhos. Eu demorei muito para entender que aquilo que esse meu amigo estava me dizendo não era pura e simplesmente reclamando de uma determinada impossibilidade social. Ele estava falando do próprio trauma. Ele estava dizendo, me faltou alguém que me protegesse, me orientasse e me valesse ante aquilo que a vida me atravessou, ou fez me atravessar. Então, esse mundo infantil, ele é complexo e precisa sempre da intermediação de um outro. Aí ele vai dizer que a criança modifica a percepção que ela tem da realidade e principalmente a percepção que ela tem de si mesma. Ferenczi vai dizer assim, a coisa mais fácil de se destruir em nós é a nossa autopercepção. O que é mais fácil ser consumido em nós é a percepção que nós temos de nós mesmos. A primeira coisa que a criança vai fazer diante de um trauma não é mudar o afeto que ela tem ante o adulto. Ela vai modificar a percepção que ela tem de si mesma, gerando
culpa, autodegladiação, sentimento de incapacidade, de inadequação, inseguranças, vergonha. A vergonha, ela está intimamente ligada à culpa. Na verdade, a vergonha, essa excessiva timidez, e aquilo que o sujeito chama de vergonha, é uma representação dessa culpa, porque a criança se culpabiliza. Esse movimento autoplástico é um movimento, e aí o Ferenczi vai usar uma analogia, que ele vai dizer que a criança, o ego, ele faz uma espécie de atotomia, que é mais ou menos o movimento que alguns animais na natureza fazem, que é mutilarem a si mesmos para sobreviver, como por exemplo a lagartixa, que quando está sendo atacada, ela arranca o próprio rabo ou alguma parte do seu corpo e foge. E fica assistindo o seu predador devorar a parte do seu corpo. É isso que muitas vezes, falando de psiquismo e pensamento, as crianças traumatizadas fazem. É como se o ego arrancasse aquele pedaço e deixasse para o abusador. E nós, eu vou usar aqui essa colocação, e nós, na nossa vida adulta, estamos sempre nos nossos sonhos, pensamentos, na nossa imaginação, nas nossas fantasias, na nossa, enfim, na maneira como nós internamente lidamos com as nossas questões, a gente está a todo instante de olho aberto e fechado, sempre olhando para aquele passado, observando o abusador que levou um pedaço da gente. E aí, ele vai dizer que há um processo que ele vai chamar de identificação com o agressor. Esse processo é o processo em que a criança ela vai se identificar com determinados aspectos do abusador, ou muitas vezes da violência que ela sofreu, e vai reproduzir. Às vezes ela reproduz isso socialmente, ou seja, ela produz violência aos coleguinhas, à professora na escola, à família, aos pais. Mas na maioria das vezes, gente, essa violência produzida não é contra os outros, é contra si mesma. Ela vai produzindo esse comportamento de autoflagelação. Ou seja, um comportamento que vai colocando ela sempre na mira do próprio canhão. Ela vai se autodestruindo, destruindo a imagem que ela tem de si mesma para si. Isso coloca ela sempre numa condição limitada para escolher relacionamentos, para definir os caminhos e as possibilidades para o futuro dela. Eu não consigo, eu não posso fazer essa faculdade. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que isso... Eu me lembro que, é claro, não em razão de traumas, mas em relação à experiência emocional vivida na infância, em uma certa elaboração, eu me lembro que sempre que antes de eu começar a psicanálise, no sentido de fazer terapia, eu tinha algumas sensações de despertencimento quando eu frequentava alguns lugares, algum tipo de lugar. Eu me sentia sempre inadequado com a roupa, eu me sentia inadequado no sentido de conhecimento. Parece que eu não sei conversar aqui. E eu não sei me portar aqui. E eu me colocava sempre em situações constrangedoras. E quando eu estava num determinado lugar, eu procurava não expressar, mas internamente eu sentia um incômodo, como se aquele lugar não fosse para mim. Eu tive que mergulhar muito tempo na terapia para entender que isso era o lugar do vazio e a reexperimentação do meu desamparo. E entender que era eu quem fazia isso comigo. Não era o outro, não era o ambiente. Eu me colocava inadequado. Eu me fazia impossibilitado.
Isso é muito interessante, porque é um movimento automático e imperceptível a nós. Mas a análise ajuda nos ajuda nisso. E aí ele vai dizer que a criança se identifica, de certa forma, com esse agressor. E aí ele vai dizer assim, mas a criança ela tem possibilidades para lidar com esse trauma. O primeiro momento do choque acontece, é indizível. Mas a criança precisa de alguém para significar isso. Aí o Ferenc vai dizer, a criança procura o testemunho, procura um outro adulto. Se esse adulto chega, me aconteceu isso, e esse adulto acolhe, entende, nomeia, reconhece a dor, porque a criança procura sempre esse reconhecimento. Ela busca alguém que reconheça que aquilo que ela viveu doeu. E ela está sofrendo. E ela encontra isso. É possível elaborar essa experiência com uma marca, mas não algo tão significativo a ponto de que ela leve isso para a vida. No sentido de adoecimento emocional. Só que, na maioria das vezes, o Ferenczi diz que o trauma se constitui nesse terceiro movimento, que é o desmentido. Que é, ela procura o adulto, esse adulto não valida a dor dela, não nomeia, não reconhece e ainda a culpabiliza. É o adulto que espanca a criança e diz, eu fiz isso porque eu te amo, não doeu tanto, nem é para tudo isso, você está fazendo drama. Ah, mas também olha onde você estava. Aí a gente percebe esse discurso, isso é tão real. Isso foi escrito lá em 1930. E hoje a gente percebe esse movimento em vários lugares da nossa cultura. A nossa sociedade é uma sociedade que promove o desmentido. A mulher é atropelada e arrastada. O que será que ela fez? Desmentido. A mulher é abusada e estuprada. Mas olha a roupa que ela estava. Desmentido. O cidadão preto, pobre da periferia, estava andando e toma um tiro de bala perdida porque foi confundido com um bandido. Mas também, olha onde estava andando, olha a hora que estava andando. Mas por quê? A gente tem hora, tem toque de recolher agora, eu não posso sair a hora que eu quero na rua. Entende? A sociedade promove desmentidos. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é especialista em promover desmentidos. Que é a negativa de que a nossa cultura atravessa-nos, traumatizando-nos. Entende? Então, entenda, esse discurso ou essa experiência, ela é vivida em menor escala na subjetividade, ou seja, na construção de cada sujeito, mas essa experiência é propagada em larga escala na grande massa hoje, principalmente na nossa cultura, que é onde a gente tem acesso. Esses desmentidos são promovidos cotidianamente, diariamente, em várias classes sociais. Entende? Em larga escala. E aí, o Ferenczi vai dizer que esse é, de fato, o chancelamento do trauma. Aonde o adulto, além de não reconhecer e ajudar a nomear, ele culpabiliza a criança. A responsabilidade, a culpa é sua. Que é essa responsabilidade que o adulto chega no consultório dizendo, não, mas eu também era uma criança terrível, por isso que meu pai me espancava. Mas eu também não dava paz para o meu pai quando ele bebia, enchia a cara e chegava bêbado em casa. Aí ele descontava na gente. E isso vai se propagando para todas as relações. A pessoa ela começa a aceitar determinados comportamentos extremamente nocivos e violentos, culpabilizando a si mesma. Mas eu não devia ter falado isso, por isso que ele me bateu. Mas eu não podia ter feito assim, por isso que ela fez isso, por isso que ela... Entende? E aí a gente começa a aceitar, nos nossos vínculos sociais, atrocidades astronômicas, sempre com o discurso, mas a culpa foi minha, mas eu também não podia ter feito isso, mas eu também não deveria ter feito aquilo. E aí, é claro, né? É claro que a gente está aqui falando, e de certa forma, numa generalização, e eu acho que toda generalização, ela de fato,
como ela exclui algumas outras possibilidades, ela é preconceituosa, mas é claro que eu estou falando isso de uma forma geral, né? E dando um enfoque na questão principalmente emocional, né? E do comportamento social que a gente vê hoje em dia, né? Mas basicamente o Férez está querendo dizer, assim como Freud, assim como a psicanálise em si, não adianta. As primeiras relações, as primeiras quebras de vínculos, as primeiras experiências da nossa vida são de extrema importância para a orientação das nossas escolhas e das nossas experiências emocionais na vida adulta. E a psicanálise, ela não é um método, uma terapia, um conhecimento, uma ciência que olha só para o passado. Mas a psicanálise reconhece a importância de olhar para o passado e perceber que esse passado determina, porque a psicanálise nesse sentido ela é determinista. Esse passado determina a maneira como percebemos, vivemos e nos relacionamos na vida adulta. E se eu não percebo isso, e se eu não olho para isso, e se eu não trabalho isso dentro de um lugar de construção, de relacionamento de confiança, como eu disse no começo, porque se é a relação que me traumatiza, é a relação que me cura. Se eu sou traumatizado numa relação significativa, eu sou curado noutra relação significativa. É esse espelhamento que a psicanálise procura fazer através da técnica que nós chamamos de transferência, que vai trazendo luz a essa obscuridade que é tamponada porque nós somos incapazes de culpabilizá-los pelas nossas experiências. Entende? E tá tudo certo. Porque eu ouvi uma vez da Débora Damasceno, é algo que eu costumo sempre dizer, porque fica sempre na minha cabeça, eu sempre procuro pensar e refletir sobre isso. A psicanálise não é sobre o que fizeram comigo. A psicanálise se trata do que eu permiti que fizessem comigo. Aí a gente vai entender por que eu permito. Para que eu permito? O que eu ganho quando eu permito? E tentar, de alguma forma, modificar isso. Entende? Trabalhar para que isso não se torne o meu único e último movimento na vida. Por que é que eu permito que os outros façam isso comigo? Por que é que eu me permito a essas situações? E o problema não é o que os outros recorrentemente fazem comigo, é porque eu recorrentemente me permito viver, me colocar nessa situação. Aí a gente vai encontrando adjetivações de senso comum para determinar. Eu tenho dedo podre. Eu sou fadado a fracasso. Sorte no jogo, azar no amor. Não. Isso é porque você não quer olhar para um ponto significativo da tua história para assim conseguir mudar o seu presente e construir um novo futuro. Top. Sensacional. Top demais. Sei. Incrível, incrível. Eu poderia ficar aqui, ó. Horas. Pessoal, vocês não sabem o quão valioso é essa aula, cara. Vocês não sabem o quão valioso. Ouvir esse cara aí, conhecimento absurdo, com uma didática incrível, uma forma de ensinar, de falar que faz a gente compreender, entender como nenhum outro, né? Então, para vocês aí que estiveram com a gente, muito obrigado aí na live. Vocês que vão assistir posteriormente, compartilhe, comente, né? Segue ele aí, segue a gente também. E, Jonatas, cara, sem palavras para agradecer a sua participação, a sua colaboração, a sua contribuição para essa live, para esse perfil aqui. Tenho certeza que muito do que foi falado aqui, ou tudo que foi falado aqui, vai servir de aprendizado para muitas pessoas, para quem está fazendo a psicanálise, para quem para quem vive as relações, né? Vivemos todas as relações. Tenho certeza que isso vai dar um norte, vai dar uma direção, vai fazer a pessoa refletir e pensar e querer olhar para si e entender
todas essas relações. Foi incrível, parabéns mesmo, foi incrível. Obrigado, foi um prazer. E é isso, precisar, estou às ordens e prometo respondê-los de pronto, tá? Quando eu Eu tô precisar, vou melhorando te chamar isso. pelo Instagram agora. Não vou mais te Isso. chamar no WhatsApp. Muito Ó, Gente, foi um a obrigada. Marta prazer. ficou com a gente até o final, a Lúcia ficou com a gente até o final aí, a Flávia estava aí, o pessoal estava aí com a gente. Muito obrigado, né, o pessoal que estava com a gente. E Jonas, Valeu, mais uma vez, de verdade, cara, muito obrigado. Eu sei que valeu. vale muito a sua hora aí, né? Que a gente possa em outro momento te ajudar também, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão, viu? Abração, até a próxima. Obrigada. Até a Até a Tchau, tchau. próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau.